Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre trabalho e potencial elétrico. Talvez essa seja uma das aulas mais importantes nesse estudo de campos elétricos estáticos, porque a partir de agora nós vamos começar a analisar algumas outras situações onde nós temos cargas elétricas distribuídas e como o campo elétrico pode ser representado em função não mais do campo elétrico, medido em volts por metro, mas sim de uma nova grandeza chamada potencial elétrico. Então, a princípio vocês devem ter conhecimento sobre o que é o campo eletrostático e como ele é calculado a partir da lei de Coulomb, da lei de Gauss. E a partir de agora, então, teremos a definição de alguns conceitos para ampliarmos esse estudo de campos eletrostáticos. Eu quero fazer de início uma comparação do campo eletrostático com o campo gravitacional. Eu acredito que uma análise e uma comparação com isso que é mais palpável nos dê uma compreensão melhor de como o campo eletrostático funciona e também para verificarmos que os conceitos que vamos aplicar a campos elétricos são exatamente os mesmos conceitos utilizados para se estudar a gravidade. Isso acontece porque ambos são campos de forças. O campo gravitacional é um campo de forças que atua sobre massas, que surgem em função da interação entre massas, e o campo elétrico é o campo que caracteriza a interação entre cargas elétricas, produzindo também forças de atração e repulsão. Então, nessas definições preliminares, esses conceitos mais fundamentais, eu quero que vocês tenham bastante atenção a essas definições. Aqui eu coloco algumas perguntas e ao longo dessa aula eu quero respondê-las. Então, antes de definirmos o que é o potencial elétrico, como ele é, quais as características principais, enfim, como ele funciona, como ele pode ser uma maneira interessante de descrevermos o campo elétrico numa certa região, vamos primeiro perguntar o que é energia. Façam uma pausa, faça uma reflexão a respeito desses conceitos, né? Energia talvez seja um dos conceitos mais fundamentais que existem. E, afinal, o que é isso? E como podemos relacionar isso com o nosso estudo em eletromagnetismo? Outra pergunta, o que é trabalho? Afinal, como podemos caracterizar essa grandeza física chamada trabalho? Não mais relacionado à mecânica, mas sim como podemos expandir isso também para o estudo em eletromagnetismo. O que é potencial e o que é energia potencial são outras duas definições bem interessantes. Então, todos esses conceitos da mecânica clássica podem ser relacionados ao estudo de campos eletrostáticos e de potencial elétrico, que é o que nós vamos ver nessa aula. Então, vamos começar com a definição, talvez, uma das mais fundamentais, que é a definição do que é energia. Eu busquei uma definição referenciada na Enciclopédia Britânica, que diz que energia, em física, é uma medida da capacidade de realizar trabalho. A princípio, essa definição traz uma certa ambiguidade, porque poderíamos dizer que trabalho seria a conversão de energia. Então, teríamos uma definição dependendo da outra, sem explicar muito bem nenhuma das duas, né? Mas, realmente, energia é um conceito fundamental e é definido como uma quantidade física escalar, quer dizer, é um número, e ela é medida, nós costumamos pronunciar em português como joule, né? Mas em inglês se pronuncia joule, e que é uma medida de energia transferida a um objeto ou partícula por uma força de 1 newton em uma distância de 1 metro de comprimento. Então, quer dizer, se aplicarmos uma força de 1 newton em algo que se movimenta em 1 metro de distância, nós temos 1 joule de energia fornecida a esse objeto. Então, sendo energia uma medida da capacidade de realizar trabalho, isso aqui dá uma ideia, então, também do que seria o trabalho, né? Esse deslocamento ao longo de uma certa distância, coisa que nós já vamos ver também a definição. E talvez uma das características mais interessantes da energia é que ela só pode ser convertida de uma forma em outra. A energia nunca pode ser criada nem destruída.
E esse é um dos pilares da física, uma das definições também fundamentais, que é o princípio da conservação da energia. Então, a energia não pode ser criada nem destruída, mas só convertida de uma forma em outra. Tem uma explicação bem interessante para a energia que é dada pelo professor Richard Feynman, e ele diz o seguinte: a energia é uma grandeza da natureza, é uma grandeza mensurável, nós podemos calcular, e não interessa qual o processo que ocorra. Se nós medirmos o valor dessa energia antes de um processo e depois de um processo, nós vamos ver que o valor dessa energia antes e depois é sempre igual. Então, qualquer fenômeno que acontece na natureza, ou que pode ser observado, mensurado, tem essa característica. E isso faz parte do nosso dia a dia, de uma forma tão natural que muitas vezes nós esquecemos que isso acontece. Tá? E aqui eu coloco então algumas das principais formas de energia. Algumas delas vocês já conhecem, inclusive sabem calcular. Por exemplo, a energia cinética. A energia cinética está associada a um objeto em movimento com relação a outro. Faltou colocar isso, com relação a outro. Então a energia cinética ela fica então armazenada em um objeto que está em movimento, e a energia potencial seria, digamos assim, uma espécie de... é uma energia armazenada por um objeto imerso em um campo de forças. Então muitas vezes nós associamos energia cinética e energia potencial principalmente no campo gravitacional. Objetos em queda livre, enfim, tem uma energia cinética, mas conforme a energia cinética aumenta, diminui a sua energia potencial. Então temos algumas situações assim, analisadas, coisas que vocês já devem conhecer, relacionadas a campo gravitacional, mas nós também temos energia potencial associada a campos elétricos e magnéticos. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui, entendermos como essa energia potencial é aplicada em eletromagnetismo. Energia elástica. Ela fica armazenada em molas comprimidas ou esticadas. Então, a energia elástica, que fica armazenada nas molas, nada mais é do que a energia de ligação dos átomos e de moléculas de um determinado material e que, de certa forma, comprimem ou esticam em função da força aplicada. Mas, se analisarmos de uma forma mais digamos assim, microscópica ou em escala atômica, não deixa de ser uma força elétrica que atua lá nas ligações dos átomos das moléculas. A energia química, também muito importante, armazenada em combustíveis e liberada na combustão. Onde nós temos energia química armazenada? Pode ser no petróleo e seus diferentes fracionamentos, gasolina, diesel e todos os outros compostos, né? Gás. E também, por exemplo, na madeira, nós também temos uma energia química armazenada na madeira, ou em qualquer objeto que seja, que tenha possibilidade de produzir uma combustão. Né? Temos uma outra forma de energia bem importante, energia radiante, que é carregada pelas ondas eletromagnéticas e pela luz. Então nós também veremos mais adiante, quando estudarmos ondas eletromagnéticas, como essa energia aqui é carregada através de uma onda eletromagnética, como os campos eletromagnéticos conseguem, então, propagar essa energia no espaço sem a necessidade de um meio físico, inclusive. Energia térmica, resultante da temperatura da matéria. Então, qualquer objeto que estiver acima de 0 Kelvin é um emissor de energia térmica. A energia térmica nada mais é do que uma energia cinética da agitação molecular. Então, quer dizer, se analisarmos algumas dessas energias aqui da lista, nós temos uma relação interessante entre elas. Então, qualquer objeto acima de 0 Kelvin tem em si armazenado uma energia térmica que pode, inclusive, ser convertida em energia radiante. O objeto emite radiação em função dessa temperatura. A tendência é o objeto se resfriar e liberando assim energia nesse processo.
E tem também uma outra forma de energia, talvez essa seja uma das mais intrigantes para nós, que é a energia de repouso. Essa energia de repouso é uma das expressões talvez mais conhecidas da física, né? É o resultado da equivalência entre a massa e a energia. Quer dizer, massa e energia são duas coisas, são duas faces de uma mesma moeda, que é essa equivalência, né, entre duas grandezas que aparentemente não têm muita relação, mas que fica estabelecida uma relação com aquela expressão E igual a mc ao quadrado, onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz. Então, aquela expressão famosa E igual a mc ao quadrado mostra uma equivalência entre a massa e a energia armazenada nessa massa. Então, uma vez que conseguimos definir o que é energia, mesmo ainda sem entrar em muitos detalhes, né, aqui vem a definição do que é trabalho. O que é trabalho em física? É uma medida da energia transferida que ocorre quando um objeto é movido por uma força ao longo de uma distância, tal que parte da força seja aplicada na direção do movimento. Então, quer dizer, se tem um movimento e se tem uma força nessa direção do movimento, seja no sentido do movimento ao contrário, né, mas havendo uma componente nessa direção do movimento, tem trabalho realizado. E o trabalho está relacionado, então, não somente ao movimento de objetos, mas ele também está relacionado, por exemplo, à compressão de um gás, ou também ao movimento de rotação, a aplicação de um torque. Nós podemos, inclusive, a partir de equações de mecânica, chegar a relações de força ao longo de uma certa de um objeto ao longo de uma certa trajetória, assim como a força aplicada para comprimir um gás, ou também a força aplicada tangencialmente a um objeto, promovendo então a rotação. E também o trabalho realizado é igual ao aumento da energia, e é uma quantidade escalar medida em joule. Então, vejam que joule pode ser utilizado tanto para energia, uma medida da energia, quanto também para uma medida do trabalho realizado. E aqui a relação entre essas duas coisas. Se um trabalho realizado por uma força aumenta a sua energia, uma energia desse objeto, né, ele é positivo. E se o trabalho realizado por uma força diminui a sua energia, esse trabalho é negativo. E como é a definição de trabalho, a definição física de trabalho? A definição matemática, uma expressão matemática, enfim, para essa quantidade física. Então, o trabalho realizado por uma força F ao longo de uma trajetória infinitesimal dl, partindo de um ponto A e chegando até um ponto B, ao longo de uma trajetória, é essa expressão aqui. Trabalho integral definida de A até B, de F escalar dl. Quando o resultado independe da trajetória, isso vocês já sabem lá da nossa revisão de cálculo vetorial, nós dizemos que o campo de forças é um campo conservativo. Se a integral depende da trajetória, esse campo é um campo não conservativo. Então vejam que interessante. Dado aqui então um exemplo, né? Campo de forças F ao longo de uma trajetória qualquer, de A até o ponto B, ao longo de elementos infinitesimais dl. Esse resultado da integral aqui dá um valor, então, em joule do trabalho realizado. Nesse caso específico, como o deslocamento de A até B tem componentes na mesma direção da força, o resultado, nesse caso, vai ser um resultado positivo, resultado escalar positivo. Aqui, então, alguns exemplos de trabalho relacionados ao movimento horizontal de uma massa. Então, dada uma massa qualquer se movimentando do ponto A até o ponto B, se a força for aplicada na direção do deslocamento, o trabalho é positivo. Se, ao contrário, a força for aplicada com alguma componente contrária a esse deslocamento, sempre o dl nessa mesma direção, do ponto A até o ponto B, o trabalho é negativo. E o terceiro caso, então, se tivermos uma força aplicada e essa força for perpendicular ao deslocamento,
significa que essa força F aqui não está realizando o trabalho. O trabalho é zero. E agora, então, alguns exemplos relacionados a campo gravitacional. Uma coisa mais palpável, coisa que nós estamos mais acostumados, e vocês vão ver que as definições apresentadas aqui para campo gravitacional se aplicam perfeitamente ao estudo de cargas elétricas e campos elétricos. Então, essa é a importância dessa revisão e fazendo essa associação com o campo gravitacional. Vamos considerar primeiro para pequenas variações de altitude. Próximo ao solo, nós podemos considerar a superfície da Terra como plana, né? E aí também nós podemos considerar que o campo gravitacional é uniforme, constante, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nessa nossa orientação aqui de eixos de coordenadas, x, y e z, o campo gravitacional ele é de cima para baixo, então faltou aqui colocar a direção menos a y. Tá? Tem um detalhe aqui que tem que ser considerado. Então, nesse caso, uma massa m sofre uma força gravitacional em Newton na presença desse campo gravitacional. E a força gravitacional é uma expressão conhecida de vocês. Massa vezes a gravidade. Gravidade é um campo vetorial. Tá? Nesse caso, para pequenas altitudes, um campo aqui que é paralelo. Então, nessa análise, nós podemos fazer o seguinte. Qual é o trabalho realizado por um agente externo, uma força externa, deslocando uma massa em um campo gravitacional uniforme de um ponto A até um ponto B mais alto do que A? Trabalho sempre realizado por um agente externo. Tá? Essa é a nossa definição para trabalho. Então, definindo a força como sendo um módulo na direção positiva de AY, um deslocamento de y a y, um deslocamento infinitesimal. O cálculo do trabalho é integral definida de A até B, f escalar de L. Então, primeiro calculando o produto escalar, f a y escalar dy a y, nós temos f que é constante e dy que é o deslocamento, o módulo do deslocamento infinitesimal. Então, aqui chegamos a uma expressão mais simples, f de y. Se f é constante, nós podemos retirar essa grandeza da integral, e a integral de dy passa a ser y, ou seja, b menos a, que na verdade é o delta h de altura que essa massa foi, digamos assim, erguida, né? Ela subiu de um ponto A até um ponto B. Então, com isso nós temos um trabalho que é força B menos A, força vezes delta H. Num caso, por exemplo, de uma força de 1 newton aplicada a um objeto que se deslocou 1 metro de altura, significa que o trabalho realizado foi de 1 joule, ou seja, um trabalho positivo. Tá? Então, nesse caso, o agente externo, alguém realizou esse trabalho, a energia foi transferida pela força F para a massa M. E sob o ponto de vista, então, do campo gravitacional, o campo gravitacional realizou trabalho negativo. Então, o trabalho realizado pelo agente externo é o contrário do trabalho realizado pelo campo gravitacional. Além disso, nós podemos dizer o que aqui? Que esse objeto sofreu um aumento da sua energia potencial. Então, o trabalho realizado resultou em um aumento da energia potencial gravitacional. Então, só um resumo, né? O caso que nós vimos, levantando o objeto, ponto A até o ponto B, aplicando uma força externa, significa que o agente externo realizou um trabalho positivo. Ou, o contrário, né? Podemos dizer que, dado uma força gravitacional, o campo gravitacional realizou um trabalho negativo. Se esse objeto estiver caindo, significa que a força aplicada sobre ele é a própria força gravitacional. Então, se considerarmos uma força, ou se considerarmos o agente externo, do ponto de vista do agente externo, o trabalho é negativo. O campo gravitacional, dessa vez, realizou um trabalho positivo. E se o deslocamento for no sentido horizontal, dado esse campo gravitacional, significa que o trabalho foi negativo. Então, temos aqui também 3 casos
bem interessantes, né? Então, o que acontece nesse campo gravitacional uniforme, dados esses trabalhos positivo, negativo e zero? Nós, a partir daí, nós podemos ter uma definição do que é energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é a energia potencial que um objeto tem em relação a outro objeto massivo, devido à gravidade. Ou seja, se uma massa está próxima à Terra, nós podemos falar em energia potencial gravitacional da massa com relação à Terra. Essa energia pode ser convertida em energia cinética quando os objetos caem ou se atraem um para o outro. Na verdade, quando nós dizemos que um objeto está caindo com relação à Terra, nós também podemos dizer que a Terra está caindo com relação ao objeto. Tá? Não há nenhum erro em se dizer isso também. A energia potencial gravitacional aumenta com a distância de separação dos objetos massivos. Ou seja, nós precisamos de mais e mais trabalho para afastarmos dois objetos com massa. Por quê? Porque eles naturalmente se atraem. Então, nós precisamos aplicar uma força externa para conseguir separar esses objetos. E aquela expressão que vocês conhecem também sobre energia potencial gravitacional é decorrente dessa análise feita de forma simplificada, considerando o campo gravitacional da Terra uniforme para pequenas alturas. Então, a energia potencial gravitacional de um objeto é igual a massa vezes a gravidade vezes o ΔH, onde esse ΔH é a altura do objeto com relação ao referencial. Aqui já começa uma análise interessante, que é o seguinte: nós dependemos de uma referência para sabermos o que é o ponto de energia zero. Tá? Nós não temos como definir um ponto de energia zero, nós precisamos atribuir. E isso é uma questão de definição, coisa que vocês vão compreendendo ao longo dessa aula e das próximas. Então, de onde vem essa expressão energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes ΔH? Daquela expressão do trabalho. Então, o trabalho realizado por um agente externo para levantar um objeto a uma determinada altura, ΔH, é convertido em energia potencial gravitacional. E se a força necessária deve ser contrária à força gravitacional, nós podemos substituir o F, aqui, que foi a força aplicada, por mg, que é o módulo da força gravitacional. Então, a força que nós aplicamos tem que ser contrária à gravidade, e por isso, então, surge o mg ΔH na expressão da energia potencial gravitacional. Então, essa é uma expressão simplificada para pequenas alturas próximo à superfície da Terra. E agora, a partir da energia potencial gravitacional, o que é o potencial gravitacional? Cuidado com a nomenclatura. Energia em joule. Potencial está relacionado à capacidade de realizar trabalho. Então, o que é potencial gravitacional? Esse potencial gravitacional em um ponto do espaço é igual ao trabalho, a energia transferida por unidade de massa, que é necessário para movimentar a massa de uma localização fixa até esse ponto. Que localização fixa é essa? Nós podemos atribuir de forma arbitrária, não é uma... essa expressão aqui, Vg igual a zero, potencial gravitacional zero na superfície, é uma definição que nós damos. Não precisa ser esse valor igual a zero, ou não precisa ser zero exatamente na superfície, pode ser em qualquer lugar. Mas ele essa é uma definição necessária para que nós consigamos definir o potencial em qualquer outro ponto do espaço. Então, o potencial igual ao trabalho para movimentar uma carga desse ponto até... movimentar uma massa desse ponto até o ponto onde nós queremos calcular o potencial a uma determinada altura. Ora, se o potencial gravitacional é calculado como trabalho por unidade de massa, o m, aqui da expressão mgh, passa dividindo. Ou seja, o módulo da gravidade vezes a altura, considerando a superfície da Terra como sendo potencial zero, nos resulta então no potencial gravitacional. Vejam que é uma relação linear. O potencial gravitacional é escalar e a relação é linear com a altura.
Então, o potencial é uma medida relativa, depende do ponto de referência. Lembrem disso. Isso não é válido só para campo gravitacional, mas também veremos para os casos de campo elétrico. Posso definir o ponto de referência de forma arbitrária? Sim, é possível definir a referência de forma arbitrária. Onde é o potencial gravitacional zero? Pode ser ao nível do mar, pode ser no centro da Terra, pode ser no topo do Everest, pode ser em qualquer uma dessas posições. Tá? O que são superfícies de potencial constante ou superfícies equipotenciais? São regiões do espaço onde essa função potencial gravitacional tem valor constante. Então, para esse caso, aqui, de alturas próximas à superfície da Terra, são superfícies planas a determinadas alturas. Para cada superfície plana, nós temos um potencial gravitacional diferente. Então, se nós plotarmos um gráfico, em função do aumento da altura, nós temos um aumento do potencial gravitacional. Então, é uma equação, uma expressão linear. Né? Quanto mais, em resumo, quanto mais alto nós levantarmos um objeto, maior a energia potencial gravitacional que pode ser armazenada nele. E isso é função da massa. Então, não só a altura, mas também a massa que esse objeto tem. Então, qual a relação entre campo gravitacional e esse potencial gravitacional? O campo gravitacional uniforme é um campo conservativo. E o trabalho realizado por esse campo é essa expressão que nós já vimos antes. Mas agora, não é o trabalho do agente externo, tá? O trabalho realizado pelo campo gravitacional. Força gravitacional escalar dL de um ponto A até o ponto B. E essa integral, se nós desprezarmos, por exemplo, a resistência do ar, independe do caminho, só depende dos pontos iniciais A e B. Isso facilita bastante os nossos cálculos. Todo o campo conservativo é mais simples de ser analisado. E se o campo é conservativo, essa condição aqui é satisfeita. Rotacional de G. Rotacional do campo gravitacional é igual a zero. Então, assim, é possível encontrar uma relação entre o campo gravitacional e o potencial gravitacional a partir dessa expressão. O campo gravitacional é menos o gradiente do potencial gravitacional. Isso nós podemos verificar, inclusive. Tá? Então, vamos considerar aqui o potencial gravitacional, G vezes H, calculando o gradiente em coordenadas cartesianas, gradiente em função aqui da altura. Eu considerei aqui um vetor unitário na direção da altura. Por exemplo, pode ser o eixo y, como foi considerado antes. E a partir disso, então, calculando essa derivada parcial, fica g na direção a y. Colocando o sinal negativo aqui, nós temos então a própria definição do campo gravitacional. Então vejam, potenciais, campos conservativos têm relacionados a si potenciais escalares que são de mais fácil análise. Tá? Aqui é VG. Né? E isso facilita bastante. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essas grandezas, esses campos vetoriais conservativos e não conservativos, peço que vocês retomem lá nas aulas de revisão de cálculo, que vocês vão compreender o significado matemático disso. Então, relacionado a isso, nós temos o seguinte: se um objeto for levantado nesse campo gravitacional, um determinado trabalho tem que ser realizado por um agente externo sobre ele, e essa energia potencial armazenada, ela depois pode ser devolvida, enfim, transformada em energia cinética na queda livre, ou transformada em alguma outra energia em função do retorno dessa energia à posição inicial. Mas a energia em todo esse processo, como já vimos antes, ela é conservada. Então, o campo gravitacional é um campo conservativo. E agora uma análise um pouco mais aprofundada. Então, o que acontece se nós não temos mais pequenos deslocamentos, pequenas distâncias próximo à superfície da Terra, quando nós tivermos grandes distâncias? Bom, aí o campo gravitacional não é mais uniforme, ele é função da distância até o centro da Terra. Então, o campo gravitacional a uma certa distância r
ele é dado pela... ou a força gravitacional, primeiro, é dado pelo produto das massas, onde M maiúsculo é a massa da Terra. Então, M maiúsculo é a massa da Terra, M minúsculo é a massa do objeto, e R é a distância. Então, a força gravitacional sobre uma massa M externa à Terra é dada por G, M maiúsculo e M minúsculo, dividido por R ao quadrado, na direção menos a R de coordenadas esféricas. Uma força, então, em Newton, onde esse G é uma constante gravitacional. Então, a força da gravidade age sobre esse objeto, acima da superfície da Terra, e a força por unidade de massa, basta passar o m dividindo, que é chamado de campo gravitacional, é G, massa da Terra, dividido por R ao quadrado, direção menos a R, metros por segundo ao quadrado. Então é daqui que surge a expressão da força. Na superfície da Terra, então, esse valor é aproximadamente igual a 10. Tá? Inclusive, aqui tem o valor da constante de gravitação, o valor aproximado da massa da Terra e também, caso vocês queiram calcular exatamente no raio da Terra, que é 6.400 km, é possível então chegar a esse valor da força gravitacional. É um valor aproximado por quê? Porque a Terra não é perfeitamente esférica, ela tem diferenças na sua densidade, tem regiões que têm gravidade maior, regiões com gravidade menor, mas esse é um valor aproximado. Esse então é o campo fora da Terra. Como é o campo gravitacional no interior da Terra? Ele pode ser calculado a partir do volume da Terra, a partir da densidade da Terra. Vejam que é uma forma muito parecida a que nós utilizamos usando a lei de Gauss para calcular, por exemplo, o campo elétrico, tanto fora da esfera maciça carregada quanto no interior dela. Vocês conseguem enxergar uma semelhança bem interessante com esse caso. Então, dado o volume da Terra, dado uma densidade considerada uniforme, mesmo sabendo que não é, massa dividido pelo volume da Terra, nós chegamos a um valor da massa, que é ρ V. Ρ, então, é a densidade e V é o volume. O volume da Terra é 4/3 de π, raio da Terra ao cubo. Então, dentro de uma superfície gaussiana de raio R menor do que o raio da Terra, nós temos esse valor de massa aqui, m'. E esse valor de massa m' é utilizado para se calcular o campo gravitacional. Então aqui vocês podem depois olhar com mais calma, o objetivo aqui não é se aprofundar nesse estudo, mas vocês vão observar que é uma semelhança bem interessante com o campo elétrico no interior da esfera maciça carregada, onde há um crescimento linear do campo em função, então, do aumento do raio. Ou seja, o campo gravitacional cresce linearmente em função da distância do centro da Terra. Então, o campo gravitacional exatamente na superfície é quando nós substituímos R minúsculo por R maiúsculo, e aqui então ocorre essa simplificação. Se colocarmos isso num gráfico, nós chegamos à seguinte conclusão. O campo de forças, que é o campo gravitacional, tem um módulo que aumenta em função do centro da Terra, cresce linearmente. Exatamente na superfície tem esse valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, e depois ele cai exponencialmente com uma proporção 1 sobre R ao quadrado. Então esse é o campo gravitacional. Se esse campo gravitacional atua sobre um objeto de massa m minúsculo, a força que atua sobre ele é dada por essa expressão que nós já vimos antes. De que forma nós podemos aplicar a mesma expressão do trabalho para levar um objeto de um ponto A até um ponto B? A mesma coisa que nós vimos antes, né? Força escalar de L ao longo da trajetória. Agora a força não é mais constante, mas sim função do raio. Substituindo F pela expressão da força contrária à força gravitacional, porque aqui nós precisamos de um valor positivo. Lembrem que essa força aqui não é a força gravitacional, mas sim a força contrária à gravidade. O agente externo está realizando o trabalho. Então, calculando essa integral, nós chegamos a uma expressão que é de trabalho que também é positivo. G, constante gravitacional, massa da Terra, massa do objeto,
1 sobre A menos 1 sobre B. Como A é menor do que B, essa parcela aqui dá um valor positivo maior do que 1 sobre B. Então, por isso que o valor de toda essa expressão é um valor positivo. Então, confirmamos mais uma vez que o trabalho é realizado por um agente externo. É assim que nós vimos antes para o caso simplificado. Então, se esse trabalho realizado por um agente externo para levantar um objeto do ponto A até um ponto B é convertido em energia potencial gravitacional, então essas duas expressões são iguais, ou seja, o trabalho realizado pelo agente externo é igual ao ganho de energia potencial gravitacional desse objeto. O que é então o potencial gravitacional? O potencial gravitacional está relacionado então ao trabalho por unidade de massa. O trabalho por unidade de massa m de um ponto aqui no infinito até uma distância r do centro da Terra pode ser dado por essa expressão. Onde é o potencial nulo? Esse também é uma definição arbitrária. Tá? Definiremos, nesse caso, o potencial nulo como sendo lá no infinito, não mais na superfície da Terra. Então, no caso simplificado, nós tínhamos como potencial zero aqui exatamente na superfície. Agora não, agora vamos considerar o potencial nulo no infinito. Então, qual o trabalho necessário, ou qual o trabalho que esse campo realiza, ou que um agente externo realiza para trazer essa carga lá do infinito até um ponto qualquer R? Aqui então a expressão da força, né, do agente externo. Mas como há um deslocamento na direção do campo, se nós calcularmos aqui desde o infinito até um ponto R qualquer, nós chegaremos a uma expressão com valor negativo de trabalho. Ou seja, não foi o agente externo que realizou o trabalho, e sim o campo gravitacional. Então, a queda livre desse objeto, desde o infinito até um ponto R, fez com que esse trabalho realizado pelo agente externo fosse negativo. Tá? É o valor esperado, né? É um valor necessário, porque se nós levarmos um objeto de R até o infinito, nós estaremos realizando um trabalho. Se o objeto vem do infinito até o ponto R, é o campo que realiza o trabalho. Então, por isso o sinal negativo. E como é o potencial gravitacional nesse caso? O potencial gravitacional agora não é mais uma função linear, como tínhamos antes. Mas como ele é o trabalho por unidade de massa, basta dividirmos então a expressão que nós obtivemos antes pela massa, que chegamos nessa expressão aqui. Então o potencial gravitacional é uma medida em joule por quilograma de massa que se movimenta. Então quanto maior o valor de R, maior o valor do potencial gravitacional. Por quê? Porque esse valor aqui tem um sinal negativo. Depois no gráfico vocês vão entender por que o potencial é maior quando o R aumenta. Além disso, nós também podemos relacionar o potencial gravitacional com o campo gravitacional. Exatamente os mesmos passos que nós fizemos antes no caso simplificado. E chegamos também a uma expressão aqui que comprova que nós podemos utilizar o potencial gravitacional para caracterizar o campo e que o campo gravitacional, o campo vetorial, é exatamente esse valor aqui que nós já conhecíamos. Tá? E agora, então, por fim, o que é o potencial gravitacional relacionado, então, a essa queda, digamos assim, essa queda livre desse objeto no interior da Terra. Ora, se no interior da Terra tem um campo gravitacional que é função do raio e cresce linearmente com o raio, se nós aplicarmos essas mesmas definições que nós obtivemos antes, nós chegaremos a uma expressão aqui mais complicada. Acontece o seguinte, acontece que a diferença de potencial gravitacional é o potencial no ponto R, na superfície, menos o potencial no ponto R minúsculo no interior da Terra. Só que acontece o seguinte,
nós temos uma dificuldade aqui, que é a seguinte: nós temos que garantir que o potencial na superfície da Terra tenha continuidade com relação ao potencial que foi calculado antes, vindo desde o infinito até chegar na superfície. Então, o que nós fazemos para simplificar isso, ou para conseguirmos calcular o valor exato desse potencial? Dessa diferença, a diferença de potencial está aqui, mas qual é o valor do potencial exato? Nós podemos somar uma constante C, que nós ainda não conhecemos o valor, e subtrair dessa expressão que nós não teremos nenhum problema. Esse valor positivo da constante é somado a um dos termos, o valor positivo é somado dos outros, mas como nós colocamos em evidência aqui, ele permanece com o sinal negativo. Então, sabendo que o potencial exatamente na superfície da Terra tem um determinado valor, nós podemos calcular qual é o valor do C. Então, o potencial exatamente na superfície da Terra é menos G, massa da Terra, dividido por R, dado que o potencial V, G no infinito é igual a zero. E a partir daqui, então, nós chegamos a uma expressão, isolando C, nós chegamos a esse valor aqui. Ou seja, voltando lá na expressão, podemos somar o valor de C na expressão do potencial gravitacional e nós chegamos então a esse valor em Joule por quilograma do potencial no interior da Terra. Agora parece não fazer muito sentido isso, né? Mas nós também podemos, mais uma vez, aplicar a expressão do menos o gradiente do potencial para chegar no campo gravitacional, uma maneira que temos de confirmar o resultado, né? Assim nós conseguimos conferir essa resposta, né? Substituindo aqui o valor do C, chegamos exatamente nessa expressão. E como é necessário que haja uma continuidade na função potencial, nós não podemos ter valores descontínuos dessa grandeza. Tá? Então, fazendo aqui um resumo, conforme nós deslocamos aqui para valores maiores de raio, nós temos valores maiores de potencial gravitacional. Cada uma dessas superfícies circulares no entorno da Terra é uma das superfícies equipotenciais, né? Onde VG1 é menor do que VG2, que é menor do que VG3. E aqui então nós temos uma relação tanto do potencial, do potencial gravitacional com relação às distâncias até o centro da Terra. Em breve nós veremos que essas definições de potencial gravitacional serão aplicadas ao potencial elétrico, fazendo esse mesmo raciocínio. Não tem nada de diferente com relação a isso. Tá? E aqui então, para finalizar, um gráfico que mostra essas relações. Então, conforme nós vamos aumentando a distância, nós teremos valores maiores de potencial. Ah, mas ele é negativo. Não tem problema. Tá? Foi estabelecido esse gráfico negativo porque nós definimos que VG no infinito é igual a zero. Porque se não fosse assim, se VG no infinito fosse qualquer outro valor, nós teríamos um simples deslocamento desse gráfico para cima ou para baixo. Tá? Então, no centro da Terra tem um determinado valor, na superfície da Terra, quando o raio é igual a R maiúsculo, nós temos um outro valor de potencial, e esse potencial, conforme vai tendendo ao infinito, o valor do potencial é zero. Então isso significa que um objeto caindo do infinito vai diminuindo o seu potencial e vai aumentando, lógico, a sua energia cinética conforme se desloca. Tá? Então toda essa análise preliminar dessas grandezas físicas, o que é energia, o que é trabalho, o que é energia potencial e o que é potencial, aplicados a campos gravitacionais, podem ser estendidos de forma bem direta à análise de campos elétricos. Então, essa parte inicial da aula foi justamente para isso, para situar vocês num contexto mais geral, mais palpável, digamos assim, coisa que nós já estamos mais acostumados a compreender. E vocês vão ver que a aplicação desses conceitos a campos elétricos é direta. Então, fizemos essa revisão, tá, desse início
talvez um pouco extenso, né, mas eu acredito que é necessário para entender essas definições de física. As definições de campos conservativos também se aplicam diretamente a campos elétricos. E a partir então de agora nós veremos aplicações dessas definições ao movimento de cargas na presença de outras cargas. Então, ao invés de analisarmos as forças de interação entre massas, nós analisaremos as forças de interação entre as cargas elétricas. E vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de entender o que é potencial elétrico, o que é o trabalho realizado por cargas elétricas se deslocando em campos elétricos. Todas essas definições com aplicações diretas, não só para a compreensão da física do fenômeno, mas com aplicações diretas na engenharia, com aplicações em circuitos elétricos, nas definições do que é energia elétrica, que é talvez uma das formas mais versáteis de energia que pode ser convertida de forma fácil em outras formas.